Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Naso, eu falo sobre restauração pessoal e hoje eu tô aqui para falar para você que Deus te escolheu para estar passando por essa dor, Deus te escolheu para estar passando por essa luta. É meio estranho, né? As formas que Deus usa para poder nos atrair para Ele. Quando Jesus chama os discípulos, ali naquele momento, Pedro, principalmente Pedro, que se destaca entre os demais, ele fazia coisas estranhas antes, durante e depois quando Jesus o chama. Antes, Pedro já era colérico, já brigava, já vivia brigando com as pessoas, já vivia impondo a condição dele, a opinião dele. Durante a caminhada com Jesus, a mesma coisa. Por vários e vários momentos, Jesus tinha que controlar o temperamento de Pedro. Depois, naquela discussão que Pedro teve com Paulo, a mesma coisa. O que eu quero dizer para você? Às vezes você está aí no seu cantinho pensando que Deus não te escolheu, Deus não te chamou, porque às vezes você se acha improvável, às vezes você se acha imperfeita demais, exageradamente imperfeita. Mas eu quero dizer para você que independente daquilo que você pensa ao seu respeito, Deus te chamou sim. Porque às vezes quando nós estamos passando pela dor da rejeição, a dor do abandono, a gente acha que não é ninguém, a gente acha que não tem capacidade, porque Deus coloca uma missão em nossas mãos. Qual é a missão que Deus coloca? São várias. São várias. Deus coloca a missão do perdão, Deus coloca a missão da renúncia, Deus coloca a missão da transformação. Deus nos coloca como testemunhas dele, como testemunhas de Cristo. Porque somente através daquilo que nós vivemos no processo do nosso deserto, nós podemos encontrar Jesus na nossa vida e dar frutos para Ele e transformar a vida de outras pessoas também através da nossa dor. Várias e várias vezes eu questionei a Deus, eu questionei para o Senhor por que Ele permitiu que eu passasse por essa dor terrível que é uma dor de uma separação. E no decorrer do meu processo eu fui entendendo que, na verdade, eu precisava me transformar em Cristo. Eu fui entendendo que Deus queria fazer uma obra grandiosa na minha vida, porque eu estava perdida, eu estava totalmente distante do Senhor, eu não via solução para nada, era uma pessoa totalmente que garantia as minhas forças em mim mesma, a minha coragem e a minha ousadia, todas elas eu colocava em mim mesma. Foi quando eu vi que a minha coragem, a minha ousadia, eu tinha que colocar em Deus, eu tinha que colocar em Jesus Cristo. E Deus ele foi fazendo um processo doloroso, porém um processo que me transformou totalmente. Se eu falar para você que foi bom, humanamente falando, não foi. Porque quando a gente passa pelo processo de transformação no nosso deserto, nós passamos por muitas renúncias, humilhações, vergonhas. Nós passamos por coisas que às vezes nós não queremos deixar, nós não queremos abandonar aquele nosso eu antigo, o nosso orgulho, a nossa soberba. E é muito difícil a gente ter que entender e ter que olhar para a gente e ver que nós precisamos mudar. Porque às vezes quando nós entramos no deserto, nós olhamos para o outro, somente para aquilo que o outro está fazendo, para aquilo que o outro fez, e é muito difícil você ter que olhar para você e ver que você precisa de transformação. Então, a exemplo do que Jesus fez com os discípulos que ele chamou, a maioria deles, vamos dizer assim, a totalidade deles, foram de homens imperfeitos que no caminhar com Jesus eles foram aprendendo. E depois que Jesus partiu, que Jesus ressuscitou, Jesus voltou e ficou mais um tempo com eles, eles também tiveram que aprender naquele período, mas eles continuaram a sua construção de si mesmos, eles continuaram a acreditar que somente em Jesus eles conseguiriam dar continuidade àquilo que foi colocado no coração e na alma deles. Então talvez você esteja aí me assistindo, triste, talvez você já tenha tentado de tudo, já tenha feito de tudo para poder transformar a sua vida e você ainda não conseguiu porque você está colocando a sua expectativa na pessoa errada, você está colocando a sua esperança na pessoa errada. Porque quando você sabe que Jesus está caminhando com você e vai caminhar até o final da sua vida, você já não coloca mais a sua expectativa no homem.
Você coloca a sua expectativa nele. E mesmo com as suas imperfeições, Jesus ele vai transformar você no caminho, porque a palavra de Deus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então não se importe que de repente você deu algum passo e você tem que voltar mais 3. De repente você avançou um caminho, de repente você vai ter que voltar por esse caminho, porque talvez você tenha feito alguma coisa de errado, talvez você tenha falado alguma coisa de errado. E você está triste aí, achando que não vai avançar, achando que não vai conseguir sair desse lugar que talvez você não vê nenhuma transformação. E eu estou aqui para dizer para você que persiste, insiste, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque se você colocar Jesus do seu lado, se qualquer dúvida que você tiver no seu caminho, você clamar a Ele primeiro, antes de falar com qualquer pessoa, você vai conseguir sair desse lugar. Porque Deus não colocou você aí à toa. Eu tenho certeza que tudo que você está passando agora tem um propósito. Quando nós entramos no deserto, e nós questionamos demais ao Senhor. Por quê? Para quê? Como? Como que isso aconteceu? E às vezes você não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Então para de chorar. Enxuga essas lágrimas. Chora só o tempo suficiente. O tempo necessário. Porque você vai precisar chorar em alguns momentos. Você vai precisar renunciar muitas coisas em alguns momentos. E eu tenho certeza que isso não vai fazer de você uma mulher fraca. Pelo contrário. Você estando nele, você vai se fortalecer e vai dar continuidade àquilo que Deus colocou no seu coração quando você entrou no deserto. Eu tenho certeza que você vai conseguir superar essa fase, porque Deus ele te chamou, ele te escolheu para estar aí neste lugar, para dar frutos para ele. Ele te escolheu porque ele tem certeza que ele pode contar com você. Eu também por várias e várias vezes eu pensei, Senhor, o Senhor se enganou me chamando. Porque eu não tenho essa força, não tenho essa capacidade. Mas Deus por vários momentos já me provou, por várias vezes, que eu tenho capacidade sim. E é nele que eu coloco a minha força. E eu estou aqui para também transmitir essa força para você dar continuidade àquilo que o Senhor colocou no seu coração e não permitir que ninguém tire o propósito de Deus e a missão de Deus do seu coração. Amém? Que no nome de Jesus você possa ter entendido essa mensagem, assim como os discípulos foram errantes, assim como os discípulos foram às vezes desobedientes, mas eles continuaram na presença de Jesus porque eles sabiam que Jesus era o único que poderia transformar a vida deles por completo. E é uma caminhada, é um processo que não é fácil, mas se você colocar sua esperança em Jesus, ele vai te dar a direção. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.